Fala pessoal, neste vídeo vamos falar sobre layout, né? Mas afinal, o que é layout, né? Então, até agora, em todos os vídeos, a gente não se preocupou com layout, a gente tinha apenas um body, e dentro desse body ele tinha uma região, né? E a gente ia colocando diretamente os elementos, é como se tivesse um quadrado, né? Um quadrado inteiro ocupando a página toda, e ali dentro a gente foi colocando, né? Cabeçalho, parágrafos e assim por diante, tabelas, né? E agora chega um momento que a gente quer pensar mais sobre, né, a estrutura da nossa página. Então a gente pode pensar que em cima a gente quer um cabeçalho, de repente embaixo um rodapé, de repente a gente quer colocar 3 colunas, né? Então a gente quer uma caixa que vai ficar sempre visível. Então a gente pode, depende a página, né? O nosso site pode ter mais de uma página. Cada página a gente pode pensar em fazer um layout diferente, né? E de repente reaproveitar esse menu, vou reaproveitar em todas as páginas, então o menu não vai mudar, né? Ele só vai mudar a página que eu estou, então ele vai mostrar de repente a página atual de uma forma diferente, mas o menu é o mesmo, né? Ele é reutilizado em mais de uma página. E o centro dele, né, a área principal aqui, ela pode mudar de página para página. Então, isso é o layout. E como que a gente faz layout no CSS? O CSS tem algumas propriedades que a gente pode utilizar para fazer isso, tá? Então, o CSS puro, sem precisar de nada especial, ele já fornece isso. E isso já vem lá do início dele, né? Então, a gente vai conhecer algumas delas, tá? E quando se fala de layout, a primeira propriedade que geralmente é falada é a propriedade display, tá? E se a gente procurar na documentação, né, do display, a gente vai ver que tem diversos valores possíveis, tá? E aí a gente fala, será que eu preciso conhecer tudo isso? E a gente vai ver que não. Conhecendo algumas dessas, a gente vai resolver 80% dos problemas que a gente tem, tá? Com layout. Então, eu criei uma página. Vamos primeiro para o código dela aqui, tá? Então eu tenho aqui um HTML bem simples, onde inicialmente eu coloquei um H1, falei que a gente está falando de layout, com display, a gente vai começar com display, e a pergunta é, qual será que é o valor desse display por padrão? Quando você cria um H1, qual será que é? Né? O que que acontece? O que que a gente tem? Peraí, tá aqui. Então a minha pergunta é, o que será que é? Como que eu faço para descobrir qual que é o valor disso? Então eu vou dar um inspect aqui, né? E aí eu posso pesquisar, tá? Mesmo que eu não saiba, eu posso pegar e colocar aqui display. Opa, display, que é a propriedade que eu estou procurando. E aí eu descubro, né, que esse H1 já veio com display block. Ah, então daí eu falo, beleza, o que será que é block? Né? Então, para nos ajudar a entender o comportamento desse H1, que por padrão ele é um display block, eu criei aqui também um style. Aqui. Não, peraí. Então no meu header eu coloquei um reset, que a gente já viu que o reset faz. E eu coloquei um CSS, tá? Então eu vou abrir esse CSS, chamado display block CSS. E aqui eu não fiz nada demais, eu simplesmente criei várias cores, tá? Então eu tenho cor 1, cor 2, cor 3 e assim por diante. Então, só para tentar nos ajudar, eu quero colocar aqui a classe cor 1, tá? Porque inicialmente, né, dá a impressão que eu tenho aqui um H1 que ele acaba aqui, tá? Então agora eu já sei que ele não é interrogação mais, né? Então eu já sei que ele é um display block. E eu coloquei uma cor. Mas note que quando, né, o comportamento padrão do block é ocupar o espaço inteiro, tá? Então a gente pode falar que quando você coloca elementos do tipo block,
que é o padrão para a maioria dos elementos no HTML, por padrão, ele ocupa o espaço que ele conseguir na tela, né? Tanto é que, ó, aqui a tela está maximizada. Mas se eu diminuir, ele fica ocupando todo o espaço que ele consegue. Então esse é o block, ocupar todo o espaço né, que ele tem. Então quer dizer, vamos colocar mais alguns elementos aqui na minha página, tá? Eu quero colocar um parágrafo, daí depois eu quero colocar mais um parágrafo, depois eu quero colocar mais um H1, embaixo desse H1 eu quero colocar um H2, aqui também eu quero colocar mais um H2, tá? Aqui eu vou colocar um Loren, só porque a gente não importa o conteúdo aqui, né? Eu só quero brincar um pouco aqui. Eu vou colocar aqui que é um subtítulo. Aqui eu vou colocar mais um Loren. E agora eu vou repetir isso. Deixa eu pegar aí também aqui e colocar cor 2. E aqui eu coloco class cor 3. E vou manter cor 3 aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir aqui. Tá? Aqui vou criar mais um P. Loren. Mais um P. Loren. E vamos colocar aqui cor 4, 5, cor 6, cor 6. Salvei. Então aqui eu já devo ter conjunto de elementos, né? E a gente pode notar que todos têm esse comportamento. Tá? E aqui vamos pegar aqui também, vamos criar uma lista aqui. Uma lista não ordenada, vamos colocar um LI. Dentro desse LI, vamos colocar um Loren também. Beleza. Mais um LI. Mais um Loren. Legal. Então, temos aqui. Legal. Mas vocês já perceberam que, né, algumas vezes a gente coloca, igual eu coloquei um strong aqui. Eu posso colocar aqui né, alguns elementos como spam, que são elementos de divisões lógicas, né? Que aqui dentro eu posso colocar um AA, não, vou colocar spam aqui, que esse aqui é um spam, tá? E aqui eu vou colocar uma cor diferente, olha. Vou colocar um class aqui, e aqui eu vou colocar a cor 3. Eu dou um atualizar, então, né, aqui eu tenho meu... Eles também têm o mesmo comportamento, vamos colocar... Eu não coloquei cor aqui? Não. Class, cor... Vamos colocar cor 3, 4. Vamos colocar 4. Cor 5. Cor 5. Então, aqui ele também ocupa a linha inteira. Tudo bem que ele tem uma decoração antes aqui, né? Mas ele ocupa a linha inteira. E o meu spam, né, note que ele está numa cor diferente, ele não ocupa. Então, o que ocupou a linha inteira foi, né, o meu H1. E esse H1, dentro dele, eu tenho aqui, né, um outro elemento. E esse elemento, com certeza, ele não é, o display dele é outra coisa. Né? Ele não é o display... ele não tem um display block, porque senão ele não teria esse comportamento. Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui forçado. Vamos pegar isso aqui. Vamos falar que esse spam, ele tem um style. E vamos falar que ele tem um display, né? Porque ele tem um display aqui que eu não sei ainda.
mas vamos falar que ele tem um display block também. E aí, o que, que vai acontecer? Se eu der um atualizar, olha, ele jogou para a linha de baixo. Então, tudo que tem display block, ele joga por uma linha e essa linha tem que ocupar tudo, né? Inclusive a cor dele, né, já ficou inteira aqui. Então, só pra gente entender, né? Então, você vê que o display block, ele tem esse poder, né, de ocupar todo o espaço. Então, eu vou tirar aqui esse style e vamos deixar o display, que é o próximo display que a gente vai ver. Então, vamos deixar aqui dessa forma. Tá? Então, é muito importante entender isso. Que, primeiro, a grande maioria dos elementos, né, na nossa página, ela tem esse comportamento de ocupar o espaço inteiro, porque vem do display block, tá? Então esse é o display block, bem simples, é o padrão da maioria dos elementos, e por isso que a gente tem esse comportamento, tá? Vamos só criar mais uma coisa aqui. Vamos envolver todo esse bloco aqui num div, tá? Num div. Tá? Vamos jogar tudo isso aqui dentro do div. Já está identado. E vamos chamar isso aqui de class igual div1, tá? Ou vamos chamar de região 1. Região 1. E vamos colocar uma cor aqui também, tá? Só que agora vamos voltar para cá. Vamos aqui embaixo. Ponto div1 background color. E vamos colocar uma cor azul aqui, que a gente não utilizou ainda, tá? Bem, peraí, deixa eu ver se ele ocupou tudo aqui. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Div, tá tudo aqui dentro, né? Vamos dar um inspecionar aqui. Quer ver uma coisa que a gente pode fazer? Eu vou voltar aqui. Então, essa div, cadê? Eu vou colocar um espaçamento aqui dentro. Vou colocar um padding, 2 pontos. Eu vou colocar aqui um 40 px. Tá. Acho que eu já sei o que aconteceu. Vou botar aqui no meu código. É região 1. Região 1. Eu falei uma coisa e escrevi outra aqui. Tá? Vou atualizar. Agora sim. Então note o que aconteceu. Eu tenho a div 1, eu coloquei o padding, então ele ocupa 100%. Essa div também ocupa tudo, né? E aqui, tudo que tem aqui dentro também ocupa tudo que ele pode, tá? Mas o block, ele tem mais um fator muito importante. Ele permite que você atribua um tamanho para ele, tá? Então vamos fazer um teste. Vamos pegar esse subtítulo. E vamos falar que ele ocupa só 50% da tela, tá? Então vamos aqui. Vamos pegar aqui o nosso subtítulo, tá? E vamos chamar ele de cabeçalho 2, tá? E aqui eu vou pegar meu cabeçalho 2, ponto, cabeçalho 2, e eu vou dar um width, tá? Então ele permite que eu fale que ele tem 50%, tá? E aí vamos ver, é para ele diminuir. Olha só, ele diminuiu. Então ele está ocupando 50% só da tela. Então ele permite, o block tem essas duas características, ocupar todo o espaço que ele conseguir, e ele permite você setar tamanhos diferentes, né? Legal. Aí inclusive eu posso pegar aqui a altura também, né? O height, 2 pontos. E eu posso passar, ao invés de uma porcentagem, eu também posso falar, olha, é 300 px, tá? Então vamos ver que esse aqui vai ficar maior.
Olha só. E ele ocupou todo esse espaço até o tamanho, né, 100% dele, que o 100% dele é 300 pixels. Então tá bom. Com isso, a gente entende o block, e a gente entendendo que o block é o padrão e que ele tem essas características, essas duas características que a gente falou, você já entende muita coisa, muito do comportamento. E isso você entende por que você estava tentando colocar duas colunas lá e estava difícil fazer isso. Tá bom? Tá bom? Então vamos parar esse vídeo por aqui, que a gente finaliza tudo o que a gente precisa saber sobre o display block. Então, vamos ver no próximo vídeo o que aconteceu com o spam e por que esse spam ficou assim.